Eu queria ocupar essa tribuna hoje para tratar de um tema de grande importância para todo o Brasil, que é a urgência na retomada das operações das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Brasil, em particular no estado de Sergipe, pela Petrobras, que fechou, invernou e que depois arrendou e que agora vivemos uma gangorra. Ora essas fábricas funcionam, ora essas fábricas não funcionam. Os números demonstram claramente a situação que o nosso país se encontra. Nós importamos 85,7% de todos os fertilizantes de que necessitamos. Em 2023, importamos 40 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados a um custo de 20 bilhões de dólares. Essa dependência externa coloca em risco a nossa soberania alimentar e agrícola. Vale lembrar que o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, ficando apenas atrás da China, Estados Unidos e Índia. Nosso consumo de fertilizantes cresce numa taxa anual de 4% ao ano, 2 vezes acima, que representa 2 vezes o crescimento da média mundial. Também não podemos ignorar o impacto da instabilidade geopolítica global no setor. A guerra na Ucrânia nos mostrou claramente nossa vulnerabilidade quando o conflito teve início, os preços dos fertilizantes pararam. A ureia subiu 70% em apenas um mês. O fosfato monoamônico aumentou 45% e o potássio encareceu 53%. Cabe ainda lembrar que os 4 maiores exportadores de fertilizantes nitrogenados para o Brasil, Rússia, China, Canadá e Marrocos, sendo a Rússia e China, representam 40% das nossas importações. Isso significa que, além do alto custo do transporte, por conta das grandes distâncias, a maioria dos nossos principais fornecedores estão em regiões do planeta que vivem sob constante tensão política. Por outro lado, apesar da crescente demanda pela expansão da produção interna de fertilizante, o Brasil careceu, nas últimas décadas, de uma política de Estado que tivesse clareza e continuidade. Entre 98 e 2010, a Petrobras realizou uma série de investimentos estratégicos nas fábricas de fertilizantes já existentes, modernizando instalações e desenvolvendo novos produtos. Na sequência, de 2010 a 2015, a estatal deu um passo ainda mais ambicioso, iniciando a construção de 3 novas unidades fabris destinadas à produção de fertilizantes nitrogenados. Uma decisão que visava reduzir significativamente a dependência brasileira da importação de amônia e ureia. No entanto, essa trajetória de expansão foi interrompida no período de 2015 a 2022, quando a Petrobras, em uma mudança radical de estratégia, decidiu abandonar completamente o setor de fertilizantes nitrogenados, resultando na paralisação total das 3 fábricas em operação no país, localizadas em Sergipe, Bahia e Paraná. Acredito que a produção de fertilizantes, por seu caráter estratégico, exige uma política permanente de Estado, a qual deve ser imune às mudanças de governo. Nesse sentido, com a volta do presidente Lula, a Petrobras encontrou novamente ambiente estável e propício para investir no Brasil, com efeito no plano estratégico da empresa 2024 a 2028, inclui a revisão dos segmentos de fertilizantes e petroquímicos, demonstrando um compromisso renovado com esse setor estratégico. É nesse contexto que celebro a decisão da Petrobras retomar o setor de fertilizantes, ao mesmo tempo em que cobro que avancemos ainda mais rapidamente, acelerando os investimentos da estatal em Sergipe. Precisamos ações concretas e céleres, especialmente em relação à Fafem em Sergipe. Essa unidade, que foi uma das principais produtoras de fertilizantes nitrogenados do país, encontra-se atualmente paralisada por decisões equivocadas de governos anteriores que prejudicaram não apenas os trabalhadores, mas toda a economia do Estado. Nessa linha, é importante recordar que a Fafem em Sergipe não é apenas uma unidade industrial, mas sim um símbolo. Falamos aqui de um patrimônio estratégico que, por décadas, foi a representação do desenvolvimento no nosso Estado e peça fundamental na busca por soberania nacional na produção de fertilizantes. Quando, em plena operação, chegou a produzir 600 mil toneladas de ureia por ano, números esses que demonstram sua inegável importância. Infelizmente, apesar da elevada capacidade produtiva, a Fafem de Sergipe foi
intensamente prejudicada pela falta de continuidade em suas atividades. Primeiro tivemos a paralisação de 2019, no início do governo Bolsonaro. Na sequência, em 2020, a fábrica foi arrendada para a Unigel. Em 2023, a Unigel também paralisou as atividades e, em junho do presente ano, o contrato com a Unigel foi encerrado, de modo que a inatividade da fábrica perdura até hoje. Essa inconstância com sucessivas aberturas e fechamentos da fábrica tem forte impacto socioeconômico em Sergipe, na Bahia e no Paraná, dificultando o desenvolvimento sustentável do Estado e comprometendo a soberania nacional e a segurança alimentar do Brasil e do mundo, sendo o Brasil um dos países mais importantes para garantir a segurança alimentar no mundo inteiro. O efeito disso no emprego, é claro, nas cidades onde elas são instaladas, ou seja, hoje tem 4 funcionários quando tinha aproximadamente 500 operando esta fábrica. Mas há esperança. A perspectiva de retomada das fábricas aponta para um potencial de investimento na ordem de 400 milhões de reais para a Fafem na Bahia e em Sergipe, com possibilidade de geração de 1.500 empregos diretos. Levando em conta os indiretos, espera-se que sejam gerados 4.000 empregos. Além disso, a arrecadação anual do ICMS superior a 50 milhões de reais só no estado de Sergipe, sem contar o estado da Bahia. Nesse cenário, é fundamental entender que a produção de fertilizantes nitrogenados pela Petrobras não é apenas uma atividade industrial isolada, mas parte integrada da cadeia de produção de óleo e gás, porque o gás é insumo da produção de fertilizantes nitrogenados, representando uma solução viável para monetizar e agregar valor ao gás natural. Concluindo, senhor presidente, assim reitero desta tribuna o apelo que anteriormente enfatizando que uma intervenção indevida no mercado de gás natural, neste momento, pode comprometer a sinergia das operações da Petrobras, colocando por terra os esforços realizados para a retomada das atividades das Fafens de Sergipe, da Bahia, do Paraná e do Mato Grosso. Precisamos garantir o funcionamento contínuo e estável dessas unidades fabris. Não podemos mais aceitar o ciclo perverso de aberturas e fechamentos que tem caracterizado a operação da Fafem em Sergipe nos últimos anos. Cada paralisação representa não apenas uma perda econômica, mas um golpe na esperança de milhares de trabalhadores e na economia dos estados onde elas se instalam. Resumo aqui minha convicção e de milhares de outros brasileiros, numa frase: a Fafem é rentável e é nossa. Nós precisamos produzir fertilizantes nitrogenados no Brasil. Essa é uma das principais atividades econômicas, é uma das principais atividades que coloca o Brasil no mercado externo e precisamos ter autossuficiência ou menor dependência de fertilizantes nitrogenados. Para isso, é fundamental que o governo, através da sua estatal Petrobras, volte a fazer os investimentos necessários, sem dar muito o que falar, porque, se é estratégico, o governo tem que encampar essa ideia e a Petrobras fazer esses investimentos, como sempre o fizeram, para garantir que o Brasil consiga garantir a segurança alimentar do seu povo e do mundo inteiro, como ele é reconhecido universalmente pela sua capacidade de produção agrícola. Muito obrigado, senhor presidente, por me permitir fazer essa comunicação urgente, que é de interesse do Brasil, que é de interesse do agronegócio, que é de interesse de um dos setores mais pujantes e mais importantes da economia, que é o agronegócio, que é a agropecuária, que é a agricultura familiar. E mais, quem mais se beneficia das fábricas de fertilizantes instaladas no Brasil são os pequenos e médios agricultores que não conseguem fazer acordo de permuta com as grandes exportadoras de grãos, que trazem fertilizante e levam sob a forma de grãos. Portanto, para eles isso não é um problema, mas para os médios, pequenos e agricultores familiares, isso é essencial que a gente tenha essas fábricas no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.